This call is now being recorded. Quem conseguiu vir na aula do sábado? Eu tô com a lista de quem veio, mas não. José. Foi legal, José? Proveitosa? Então, a gente teve aí, né, um encontro sábado, né, com um monitor. Eu postei também uma aula de revisão, tá? Que tem resolução de exercícios, nossa avaliação conforme, né, nosso cronograma aí desde o início do nosso semestre, será na quinta-feira, 5/8. Tá? Então, não esqueçam que até hoje fizeram o questionário, terminaram. Não esqueçam de mandar também o memorial de cálculo no multiprova. Tá? Então, é até hoje essa entrega do questionário. Foi até segunda a entrega do relatório, né? E nossa prova no dia 5/8. Pessoal, tá tudo no SIGA. A gente tem tudo isso aqui, né? Material da nossa unidade 2. Tem as aulas, tem as listas. Ô, José, imagina. Semana de prova em outras disciplinas também. Não fez todo o que? O relatório ou o questionário? Eu imagino. Tá tudo nessa semana também, é? Ah, sim, meu querido. E aí tem uma aula também aqui que eu postei de revisão. Ah, que bom que fez o relatório. Que bom, que bom. Tem as nossas aulas, né? Os vídeos estão lá no YouTube também, então não deixem de ir. E essas datas, se atentem a essas datas. Eu queria fazer um pouco diferente da aula anterior, né? Que eu comecei com a revisão geral, mas já que a gente tem uma aula de revisão também aqui, que já traz essa parte conteudista, né? Dos nossos primeiros conteúdos, né? Eu queria ver se vocês concordam da gente começar do nosso último conteúdo, daquela questão que a gente parou de fazer mais uma questão. E aí eu ia também escolhendo umas questões aleatórias aqui para a gente fazer, se vocês tiverem também algum conteúdo também mais, vocês tenham mais em dúvida também, só falar que a gente complementa. Mas aí eu queria voltar lá para aquele nosso conteúdo de Navier-Stokes, né, que ele está aqui mais para o finalzinho. A gente parou nessa questão, não foi? Não foi nessa? Acho que a gente tinha parado nessa questão. Pronto, obrigada, Julia. Então, eu vou começar a nossa revisão daqui, né, do nosso último conteúdo. E aí a gente vê aí, a depender do tempo, quanto tempo a gente vai ter para revisar também outros. Mas lembrando, pessoal, tem aquele vídeo de revisão, né, que tem também resolução de questão. Então, por isso que eu não vou também me ater tanto. Já tem aí disponível para vocês esse outro vídeo de revisão. Queria começar dessa, porque tem uma questão que ela é digamos que mais... São questões mais trabalhosas, né? Essa parte de análise diferencial, que a gente ainda tem que integrar 2 vezes, aplicar as condições de contorno, e aí a gente faz com um pouco mais de calma, tá? Essa aplicação da equação da conservação da massa e da quantidade de movimento, né? Ou do momento linear, uma análise diferencial, né? Esse nosso último conteúdo, ele deixa de tratar o volume de controle como uma caixa preta e ele vem, então, tratando, né, tudo que acontece ali, descrevendo detalhadamente os fenômenos nesse domínio de interesse. E a gente viu a equação da continuidade, né, que diz que essa variação, né, da massa ao longo do tempo, mais essas variações da massa e a velocidade para cada eixo x, y e zero tem que ser igual a zero. O x, y e z tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa era a nossa equação da continuidade na forma diferencial, né, onde também a gente pode usar aqui o operador para descrever, né, esse del x mais del rho v, del y mais del rho w, del z, tudo isso daqui substituindo por esse operador, né, vezes a massa específica e a velocidade. Só lembrando também que a massa varia com o tempo e que tudo isso tem que ser igual a zero,
para obedecer, né, a nossa lei da conservação da massa e chegarmos na nossa equação da continuidade. Aqui, óbvio, para um eixo aí ou para coordenadas cartesianas, né? Temos também para coordenadas cilíndricas, mas aí eu já adianto, né, que eu não cobro coordenadas cilíndricas na prova. E sendo transparente com vocês também, a nossa prova, ela contém 4 questões, né? Uma questão lá daquela parte inicial, né, de integrais da conservação da massa, né, na forma integral. Tem outra questão da conservação do momento linear também na forma integral, né, envolvendo lá as forças. Tem a equação de balanço global de energia, que envolve Bernoulli, né, e aí pode ou não me lembro de qual das duas turmas, T3, T4, mas aí pode ou não envolver bomba, né, ou turbina ali para fazer aquele balanço global. Então, vou também, se der tempo, dar uma focada numa resolução de exercício dessa aí, geral, de energia mecânica, e uma questão aí que pode envolver ou Euler ou Navier-Stokes, certo? E, claro, se envolve Euler ou Navier-Stokes, a gente precisa também observar a equação da continuidade, né? Lembrando que essa última questão da análise diferencial. Então, uma questão de análise diferencial, né, uma questão lá do balanço global de energia, né, Bernoulli, envolve a máquina, turbina, e 2 questões da parte integral, uma da conservação da massa e uma da conservação do momento linear de forma integral. Anotaram? Então, 0 surpresa, 4 questões na prova. Tá? Como o tempo é restrito, eu já cobrei teoria no questionário, não vou cobrar, né? Óbvio, a teoria está intrínseca nas questões de cálculo, principalmente porque, né, vocês veem que depende muito da interpretação, tudo que a gente faz aqui, mas não vou cobrar teoria diretamente aí na prova. Tem mais a parte aí de cálculo. Então, nossa equação de Navier-Stokes, ela parte da equação, né, geral da conservação do momento linear. Ela é utilizada aí para escoamento incompressível, fluidos com viscosidade aí constante, onde ela deve ser, ela foi desmembrada aí para cada eixo X, eixo Y, eixo Z. De cada parcela dessa, a primeira parcela vai representar, né, a massa e a aceleração da partícula, né, e isso deve ser igual, né, à força gravitacional que o fluido escoa, ao gradiente de pressão que ocorre ali, aquela variação de pressão, óbvio, gente, para cada eixo aqui, tá, eu estou sublinhando aqui, circulando aqui o Z, mas para cada eixo, o gradiente de pressão, e aqui os componentes das tensões viscosas. A diferença da equação de Navier-Stokes para a equação de Euler é que a gente não tem, né? Euler considera um fluido invícido, né? Ou seja, onde a viscosidade é nula, não tem tensões, e aí esse termo aqui ele seria igual a 0 para a equação de Euler. Então, só mostrando aqui essa equação de Euler, observe que ela é mais resumida, porque essas tensões aí de cisalhamento, elas são nulas. Então, seria esse termo aqui, o termo inexistente na equação de Euler. Já a equação de Navier-Stokes, ele considera, sim, um fluido viscoso, né, porém com viscosidade constante. E aí havíamos parado nessa questão aqui, que era uma questão onde o escoamento ocorria aí em Y, tínhamos essa correia, né, a gente fez a primeira análise, aí eu queria reforçar também, né, foi até uma pergunta da turma anterior, né, onde o aluno perguntou, professora, mas como é que eu vou saber, primeiramente, né, quais das equações aqui, né, de Navier-Stokes eu vou trabalhar, né? Então, sempre observar a velocidade, qual é o sentido da velocidade. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi escolher, né, o eixo de trabalho, porque a minha correia está escoando, né, no sentido aqui vertical ascendente. Né? Então, se ela é vertical ascendente, a gente vai escolher o eixo de análise dessa velocidade em Y. E aí, escolhido o nosso eixo, a gente vai
para as interpretações, né, do que é que a gente, né, pode ou não anular, simplificar nessa equação de Navier-Stokes. E todos eles estão na nossa imagem. A gente falou que a gente observou aqui que não tem, ele não fala em nenhum momento que o regime é transiente, né? Ou seja, eu não vou ter variação da velocidade, a velocidade não muda ao longo do tempo, a correia ela se move aqui, né, de forma constante. Então, só reforçando, né, o que a gente anulou na aula passada, né, aqui dos nossos termos, eu não tenho variação da velocidade ao longo do tempo, o regime ele é permanente. Não há pressão, o sistema está aberto. Eu tenho uma correia escoando e ela movimentando, e o fluido escoa sobre essa correia. Né? Com essa correia, obviamente, porque ela está em movimento a uma determinada velocidade. Então, eu não tenho variação de pressão em Y. Né? Não é essa pressão atuando aí, está aberto para a atmosfera. Né? E aí, vamos agora analisar esse escoamento. O escoamento ocorre em Y. Em Y, o componente, né, da velocidade Y é V. Ou seja, W e U serão iguais a zero. O, W e U serão iguais a zero. O fluxo ocorre na vertical, mas a variação da velocidade é em X. Né? Porque quando esse fluido se movimenta, ele vai ter um perfil aí de velocidade, né? Ele está descendo, ele vai ter aqui um perfil de velocidade. A velocidade vai variar aqui em X. A minha velocidade vai variar em X. Logo, eu só tenho essa variação da velocidade, ela vai ocorrer em ΔV ΔX. Logo, dV dy e dV dz é igual a zero. O dV dy, dV dz é igual a zero. dV dy, dV dz é igual a zero. Claro, aqui de segunda ordem. Certo? Então, todos esses termos aqui, eles foram anulados devido às considerações que foram dadas na questão. Eu tenho, sim, a atuação aqui do campo gravitacional. Foi dito que não há variação, né, da pressão, e não há pressão atuando aí no escoamento, além da gravidade. E a minha velocidade, ela vai variar em x, gerando esta tensão. Tudo bem até aí? Até aí a gente tinha visto na aula passada. Pronto. Como a gravidade atua para baixo, né? Aqui a gente vai ter que considerar esse sinal negativo. Tá? Vou aqui isolar o dV dx para que a gente possa fazer as nossas integrações. Até aí, essas integrações também a gente fez na aula passada. A gente vai integrar 2 vezes. O que ele quer é a velocidade média. Então, para que a gente encontre essa velocidade média, já que a velocidade média é a vazão, e a vazão é a integral dessa função VDA pela área. Isso aqui é a vazão, velocidade média é vazão sobre a área, né? E a vazão vai ser essa integral, né? Isso aí vem lá da equação da continuidade, né? Dessa função da velocidade em y, né? dA, pela área, que vai ser aqui a vazão. Então, a gente integrou 2 vezes isso daí, né? Integrou a velocidade, né, em x. Tá? Então, integrando a primeira vez, a gente ficou aqui com x mais C1. Integrando novamente, x ao quadrado por 2, mais C1 vezes x, e ganhamos uma nova constante, uma segunda constante. E o nosso objetivo é encontrar quem é essa função da velocidade. Para isso, eu preciso encontrar quem é C1 e quem é C2. Vamos fazer isso, né, aplicando as nossas condições de contorno, olhando sempre, gente, para a imagem. Essa interpretação da imagem é bem importante.
Eu digo que é a parte mais importante. Por quê? Se o meu eixo sai aqui, ó, para cima, y, para a direita, x. Quando x for zero, a velocidade do fluido vai ser a mesma velocidade da placa devido ao princípio da aderência. V vai ser igual a V0, a velocidade que essa correia está se movendo. Quando x for igual a h, né? Ó, quando x for igual a h, eu não sei a velocidade. Mas a gente sabe que quando um fluido ele se movimenta, né, em contato com o ar, devido à baixa viscosidade do ar, a tensão é mínima, ela tende a zero. É por isso que na superfície de um rio, né, de um lago, de um canal, eu tenho ali a minha velocidade máxima, porque a minha tensão é zero. Então, a gente traz esses conceitos da primeira unidade, de viscosidade, tensão, essa tensão é igual a zero. Então, a gente vai usar essas duas condições de contorno para encontrar quem é C1 e C2. Quando x é igual a zero, V é igual a V0. Né? Então, vou substituir aqui. Quando x for zero, V vai ser igual a V0. Tá? C2 igual a V0. Segunda condição de contorno. Quando x for igual a H, a tensão vai ser zero, né? Aqui na lâmina de fluido. Só tem que tensão é a viscosidade dinâmica vezes dV, nesse caso aqui, dV dx. Para que isso daqui seja zero, né? Sabendo que a viscosidade aqui desse fluido newtoniano ele é constante, dV dx vai ter que ser zero, para que a tensão seja zero. Então, dV dx é igual a zero. Mas observe que a nossa função aqui não tem dV dx. Mas antes da gente derivar a segunda vez, a gente tinha dV dx é igual a massa específica, gravidade x pela viscosidade mais C1. Então, é aqui que eu vou aplicar a nossa segunda condição de contorno. Ó, essa variação da velocidade em x, ela vai ser zero quando x for igual a h. Eu acho que até aí também a gente tinha feito, não foi? Vocês entenderam a aplicação da condição de contorno, gente? Acho que foi o Gabriel que tinha me perguntado na outra aula, não foi, professora? Mas de onde é que a gente tira essas informações? Da imagem. A gente vai tirar essas informações do que a gente, né, conseguia observar na nossa imagem. Se a gente tivesse a velocidade aqui dessa lâmina de fluido, a gente ia dizer, ó, para x igual a h, a velocidade é 2 metros por segundo. Mas a gente não tinha essa velocidade. A única outra informação que a gente tem é que a tensão entre o ar e o fluido ela é mínima. Então, a gente já tem quem é C1 e C2. C2 é V0. E C1 também já temos. Vamos substituir aqui e vamos finalmente encontrar a nossa função da velocidade. Dá para arrumar também, certo, gente? Deixar isso aqui mais apresentável. Porque o que é que a gente quer? A gente quer encontrar, ele queria o quê? Obtenha a equação da velocidade média. Né? Então, eu vou precisar aqui, ó,
trazer isto para cá e integrar VDA. Só tem que uma outra observação também é que a velocidade ela varia em x, né? Não nos importa aí essa largura dessa correia. Essa largura dessa correia é uma constante, né? Então, dA se transforma em L, que é a largura da correia, dx. Por quê? Porque a minha velocidade só varia em x. L é uma constante, vai sair aqui da nossa integral. Né? Quem a gente vai integrar? A gente vai integrar apenas x. Ó, a gente vai integrar apenas x ao quadrado, né? Que vai ficar aí x ao cubo por 3, e aqui também x, que a gente vai ficar com x ao quadrado por 2. Ó, faz as distributivas aqui também, até chegar à nossa equação final da velocidade média. Ele só queria a equação final da velocidade média. Se a gente tivesse valores, claro, a gente substituiria para encontrar esse valor da velocidade média. Perguntem, gente. Não fiquem com dúvida, perguntem. José, Flávio, deixa eu ver mais quem está aqui. José, a parte que aborda a rotação da partícula é na análise diferencial. Rotação, translação. Acho que está no slide 3. Porque precisa integrar velocidade. Isso aqui é lá da nossa equação da continuidade, Flávio. E aí os assuntos, eles estão totalmente interligados, né? Vem lá da nossa equação da continuidade. Deixa eu botar aqui, que era lá no início da nossa revisão. Ó, a vazão, o fluxo é VDA. Ó, vazão é velocidade, né, integral aí de VDA. Isso é vazão, certo? Só tem que vazão também é a velocidade média vezes a área. Velocidade média vezes a área. E quem é vazão? Vazão não é a integral de VDA? Então, se eu substituo aqui, ó, a vazão, a velocidade média vai ser a integral de VDA pela área. Vem daqui, Flávio. Tá? Outro também fez uma pergunta aqui. Essa largura... ela não cancela, tá, Otto? Na verdade, ela é considerada constante, porque a velocidade naquela questão que a gente fez varia em x. Né? Não em relação à largura da placa. Né? A área aí vai ser LH, AB, né? A multiplicação de duas variáveis de comprimento. José, na verdade, são é interpretação, como eu digo, desde, né, do nosso início aí da disciplina, vem muito da nossa interpretação, a gente olhar para a imagem, né, dizer, entender o que é que ela quer nos dizer. Observe que tá na imagem, gente, tem muita informação.
né? Ele está dizendo que o vetor gravidade está aqui, aponta para baixo, que aqui é uma lâmina de fluido, que essa distância aqui, essa espessura de fluido é H, meu eixo X está aqui, né? Y voltado para cima, X aqui na horizontal voltado para a direita, a velocidade está apontando para cima. Então, essas informações elas estão todas aí, e principalmente na figura. Explorem a figura, onde vocês querem, né, resolver um problema, encontrar uma variável. Aqui só mesmo rearranjando aquela, matematicamente, aquela equação, a gente pode, né, isolar aqui L, né, se a gente sabe que... Mas L não apareceu. Eu só ler aqui que outro colocou. Mas L não apareceu na divisão pela área. No caso, cancelaria L da integral com L da área. Sim, a gente pode fazer isso aqui, outro. Ó, colocar o L aqui em evidência, né? E cancelar aqui com L da área. Observe que ele some realmente. Pode sim. Tá? A gente vai simplificar. Depois que a gente integrar, a gente vai simplificando aí essa equação. E aí o que você trouxe aqui, esse L aqui, ó, que o outro tá falando é isso, ó, gente. Né, professora, se a gente tem L aqui em todos os termos, né, e a área aqui vai ser LX, né, ou L, como vocês querem denominar aí, H, então a gente pode sim cancelar. Vai chegar na nossa... Para esse escoamento, a velocidade média vai ser igual a V0 menos massa específica vezes a gravidade H ao quadrado dividido por 3 vezes a viscosidade dinâmica. E aí, se a gente tiver os valores, né, fica tudo mais claro para a gente encontrar quem é essa velocidade média. Tranquilo? Acho que José tinha perguntado, porque tem uma questão teórica, né, José, que fala sobre isso, né? Sobre rotação. José, ele tá nesse... Ah, não tá aberto aqui, não. Deixa eu mostrar aqui para você onde é que tá. Cadê onde eu mostro todos os tópicos? Essa parte, José, tá na aula 3 aqui, ó. Nessa aula aqui. Na aula 3. Né? Se você quiser assistir também, tá nessa aula aqui. Vamos fazer outra questão aqui. Navier-Stokes. Boa também, bem boa. Cadê? Parou. Ah, não. Cadê essa questão? Eita, que a questão começa longe, viu? Essa, gente, é grande, prestem atenção. Né? Eu preferi focar nesse assunto aqui para que a gente consiga exercitar mais, tá? Do que eu fui fazer uma revisão que ficou meio contrária na outra aula, e aí, dando tempo, a gente faz também mais questões de assuntos que já foram dados. Vamos lá. Essa a gente vai fazer devagar, com bastante calma. Oi, Gabriel. Ah, você está digitando, né? Ai, meu Deus. Desligam. Tá, entra pelo celular. Desliga aí para não explodir o computador. Véspera da prova. Desliga e entra pelo celular. Essa questão ele fala que óleo sai, né? Ele dá a viscosidade do óleo. Só presta minha atenção nessa questão. Escoa em regime permanente laminar no canal formado por duas placas paralelas e imóveis. A perda de pressão por unidade de comprimento é de 50 kPa por metro. Tá?
E a distância entre essas placas é de 60 milímetros, né? Só lendo aqui ainda a primeira parte da questão. Determine a vazão em volume por unidade de comprimento do canal. Depois ele quer o módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa inferior do canal. E depois ele pede a velocidade do escoamento no plano central do canal. Né? Pede bastante coisa, observem que é uma questão bem completa. E vamos lá encontrar. Primeira coisa, quem é a nossa função da velocidade? Essa é bonita, José. Essa é bonita. Olha lá. A Navier-Stokes, né? Porque o fluido ele tem uma viscosidade, né? Então a gente não vai usar a equação de Euler, ele tem uma viscosidade, um óleo, um fluido newtoniano. Tá? Então, primeira coisa, vamos trabalhar primeiro com a letra A, depois a gente vê o restante. Mas vamos primeiro para as hipóteses, né? Qual eixo é que a gente vai considerar? Analisando esse escoamento, observem o perfil de velocidade. A gente vai fazer a análise em qual eixo? X, Y ou Z? Velocidade em X, mas varia em Y. Flávio me trouxe aqui uma informação. José já disse em Y. Em X, observe, foi até um questionamento. Antes a gente analisou em Y, porque o escoamento era na vertical. Mas aqui a gente tem um escoamento na horizontal. Então a gente vai usar a equação de Navier-Stokes analisando, né, o escoamento que ocorre no eixo X. Então, usaremos certinho. Usaremos a nossa equação de Navier-Stokes para o eixo X. Vamos lá para todas aquelas outras considerações que a gente tem que fazer aqui em relação a essa equação de Navier-Stokes para o eixo X. Primeira informação que a gente tira aqui, o regime é permanente. Se o regime é permanente, ele está nos dizendo que a velocidade não varia com o tempo. Ele ocorre na horizontal, a gente já escolheu o eixo X. Há uma queda de pressão por unidade de comprimento de 50 kPa. Então, ó, ele já está nos dizendo o valor da variação de pressão em X, que é de 50 kPa por metro. Então, não anularemos aqui o nosso termo de gradiente de pressão. Vamos lá. A gente vai ter aqui a atuação da gravidade para esse escoamento. Sim ou não? Não. Né? Eu tenho, se ele está dizendo que há uma variação de pressão, né? O meu escoamento é em X. O escoamento ocorre ao longo de X. Certo? Então, eu vou ter o meu vetor, meu componente U. Meu vetor velocidade, né? Aqui é o meu componente do eixo X, é U. Logo, W e V é igual a zero. A placa está fixa, tá? Ela não está solta, Flávio. Ela não está solta sobre o fluido, tá? Uma placa fixa. Imóveis. Tá? Não vamos pensar como uma prancha. Perfeito, José. V e W. Vamos embora.
A variação da velocidade ocorre em y, né? O escoamento ele ocorre na horizontal, em x, mas a minha velocidade, observem a distribuição da velocidade, varia em y. Logo, a gente só vai ter dv, du, no caso, né? Du dy. Du dx e du dz será zero. As derivadas de segunda ordem também. Du dx, né? E du dz, mas eu já tinha cancelado o w aqui. Du dx, du dz de segunda ordem também vão embora. Perguntas? Sim, que ele está multiplicado com todo esse termo aqui que já é zero, Fábio. Sim, sim. A gente só vai sobrar aqui, ó, este termo e este que está multiplicado com a viscosidade. Eita. Vou deixar aqui bonitinho pelas cores, né? Ó, tá tudo aqui explicadinho pelas cores. Então, vamos lá. Apenas o que nos sobrou foram esses termos. De posse disso, só vou isolar aqui e passar para cá, vai ficar positivo, né? E aqui, dividindo pela viscosidade, porque a gente precisa, né, encontrar, para encontrar a vazão, a gente vai precisar encontrar essa função da velocidade que varia em y. Se ele quer a vazão, aonde, Flávio? Aqui? Se você quer encontrar, né, a vazão ou a velocidade, você vai ter que isolar aqui a sua derivada da velocidade para o eixo y para poder realizar as integrações. Se o seu objetivo é encontrar vazão, isso, vazão, não é velocidade. Se o seu objetivo é encontrar vazão, né, e a vazão é a integral de U dA, primeira coisa, então, que você precisa saber é quem é a sua função da velocidade. Você não tem a velocidade média, né? A gente não tem aqui a velocidade média para simplesmente fazer vazão é velocidade média vezes a área. O que a gente precisa aqui é de posse dessas informações aplicar na via Stokes para encontrar quem é a função. Isso mesmo, outro. A gente integra duas vezes. Tá? Vamos integrar aqui duas vezes. Né? Quando a gente integrar a primeira vez aqui, vai aparecer, né? A gente vai ficar com y mais C1. Eita, que esse C ficou estranho. Aí a gente vai integrar aqui uma segunda vez, né? Vai aparecer aqui um y ao quadrado por 2. O nossa C1 também ganha um y e a gente tem uma nova constante C2. Essa integração aí, tudo bem, né, gente? Vou ficar me prendendo muito ao rearranjo matemático, tá? Só para a gente, né, ter as simplificações, o multiplica, a soma, né? Vamos aqui agora focar nessa interpretação e encontrar C1 e C2.
que é o que a gente precisa encontrar. Aqui a gente já tem, ó, mais ou menos a cara de como vai ficar a nossa função da velocidade. Mas a gente precisa ainda conhecer quem é C1 e quem é C2. Para isso, a gente vai ter, aí, José, você falou que às vezes não fica tão claro, mas a gente vai ter que olhar para a nossa imagem. O que é que eu tenho nesta imagem? Eu sei que a distância entre as placas é de 60 milímetros. Mas se essas placas estão fixas, né, eu tenho aqui a tensão máxima quando o fluido escoa nessa placa, né? Por isso que a gente vai ter a velocidade mínima. E a gente tem a velocidade máxima aqui, porque eu tenho a tensão mínima no centro do canal. Aqui no centro do canal sai a minha origem do eixo Y. Então, aqui é 0. Positivo para cima, negativo para baixo. Se eu dividir aqui, se eu sei que o total é 60 milímetros, né? Eu tenho 30 milímetros para baixo, 30 milímetros para cima do centro. Vou trabalhar ainda com incógnita, gente, porque se a gente for inventar de colocar alguns valores aí, a gente pode se perder. Então, eu vou chamar aqui de baixo, ou do centro para cima, de mais H, e do centro para baixo, de menos H. Ou seja, eu sei que eu tenho 30 milímetros para cima, 30 milímetros para baixo. Por que eu estou usando essa condição de contorno? Porque a única velocidade que a gente sabe ao olhar para essa figura, que é uma verdade devido ao princípio do escorregamento, é a velocidade do fluido junto à placa. Junto à placa, a velocidade será 0. Ou seja, quando y for mais h, a velocidade é 0. Quando y for menos h, a velocidade também é 0. Vocês concordam com a imagem, com o que tem aí? Se a gente tivesse, por exemplo, a velocidade máxima, a gente poderia usar outra condição de contorno. Quando y é igual a 0, a velocidade máxima é 2 metros por segundo. Só um exemplo. Tá? Mas a gente não tem esse valor de velocidade máxima, não foi dada. Me digam alguma coisa, gente. Vocês entenderam por que a velocidade é 0? Por que h e por que menos h? Me falem alguma coisa. Eu não caí não, né? Tá. A origem do eixo Y não está aqui, Fábio, é 0. Sim, se as duas placas não fixam, mas se a velocidade, né, se uma delas estivesse se movendo, a gente teria uma velocidade. São as únicas que a gente tem na imagem. Se a gente tivesse a velocidade no centro, a gente poderia dizer, quando o y não for igual a 0, a velocidade é igual à velocidade no centro. Então, eu parti do 0 para cima, só chamei de uma incógnita, Flávio disse que era mais h. Do 0 para baixo é negativo, eu chamei de menos h. Porque aqui a gente tem um canal que duas placas, né? No centro, aqui exatamente do centro para cima, vou ter 30 para cima e 30 para baixo, o total de 60 milímetros.
Ou se a gente tivesse a tensão também, Gabriel, tipo, a tensão máxima que é na parede, né? Então a gente ia dizer, a tensão é igual a X Pascal quando a velocidade for zero também. Mas aí não pode usar essa condição de contorno e depois dizer que a derivada da função que a gente está encontrando é máxima quando igual a zero. Mas você tem a tensão? Você até podia dizer isso. Né? Você até pode fazer isso também lá para outra. Flávio deu uma sugestão também. A tensão é zero, mas a tensão é zero aqui no centro, Flávio. A gente não tem a velocidade máxima no centro. Né? Ou então, o que você está dizendo é que a tensão seria zero, né, quando o y não fosse igual a zero. Sim, a tensão seria mínima, tá? Mas você não poderia afirmar que ela seria com certeza igual a zero. É uma coisa também que, se a gente tem, né, outras situações que a gente possa com certeza afirmar a velocidade igual a zero, melhor do que a gente use, que a gente sabe que ainda existem tensões ali. Ela é a mínima, por isso a velocidade é a máxima. Vamos lá. Então, aplicando essas condições de contorno, ó, a velocidade vai ser zero quando o y for menos h ou mais h. Sim, sim, também, Flávio. Você poderia dizer isso, que a velocidade era máxima quando... Sim, sim. Desde que você tivesse a velocidade máxima, né? Que a gente não tem a velocidade máxima, era isso que eu estava dizendo. Né? Vou ficar aqui ainda com essas duas incógnitas aqui, ó, C1, C2. A gente pode fazer substituição ou soma, gente. Como vocês preferirem, eu posso isolar aqui C2, né, e substituir na outra equação, ou fazer a soma, ó, porque ambas são iguais a zero. Ambas são iguais a zero, então eu posso aí fazer, né, encontrar meu C1 e C2 pela soma, ou C2 pela soma. Então, se eu somar aqui, ó, essas duas equações, que ambas são iguais a zero, então eu posso igualá-las, tá? Que ambas são iguais a zero. E aí eu vou ficar com C2, né? Vai cancelar C2, que vai passar para o outro lado negativo. E aqui também cancela, porque eles são iguais. Quando passar para o outro lado, também vai ficar negativo. A gente vai ficar com menos 2C1H igual a zero. Obrigada, isso mesmo, Fábio. C1 é igual a zero. C1 é igual a zero. Se eu substituir em uma ou em outra, a gente vai encontrar C2. Ó, isso aqui é igual a zero. Isto daqui é igual a zero. Então, C2 vai ser menos este termo aqui. Né? Para qualquer uma das duas que a gente substituir. De posse de C1 e C2, né, a gente vai substituir aqui, nem precisa C1 igual a zero. Encontramos, então, a nossa função da velocidade. Só encontramos ainda a função. A gente precisa integrar a função para encontrar a vazão.
Isso, Flávio. Dá para arrumar aqui e deixar mais bonitinho, né? Colocar aqui esse termo aqui que é comum aos dois em evidência. Né? A gente vai ficar com y ao quadrado menos h por 2. Não, Gabriel, essa, né, tem letra A, letra B, letra C aí, né? Mas questão de Navier-Stokes é encontrar a função, depois de integrar duas vezes, aplicar as condições de contorno. Com essa função aqui, gente, é com essa função aqui que a gente vai começar a responder a letra A, a letra B e a letra C. Mas observem que a gente partiu da análise do problema. Estou fazendo com bem calma. A gente partiu da análise do problema. Escolhemos o eixo de averiguação. Cancelamos cada termo conforme o que foi dito na questão, que existe variação de pressão, né? Analisando a imagem, verificando o sentido da velocidade, verificando o eixo de variação dessa velocidade, se a gravidade atua ou não, tá? Se o regime é ou não permanente. Não, José. Infelizmente não. Isolamos a nossa variação da velocidade em y de segunda ordem. Integramos duas vezes para encontrar, né, a nossa função da velocidade. Como a gente tem as nossas constantes, aplicamos as condições de contorno. Depois de aplicadas as condições de contorno, encontramos quem era C1 e quem era C2. C1, C2, para aí sim encontrar a nossa função da velocidade. Vamos lá. Se ele quer a vazão, né, eu vou precisar aí, então, integrar essa velocidade dA. Lembrando que o dA, como a velocidade só varia em y, né, então dA vai ser L dy, né, o comprimento aí dessa placa aí, dy. Ele diz que essa placa tem 1 metro de largura, né? Então, ele já tem aqui um valor. E a gente vai integrar de menos h até mais h. Né? Lembrando aqui que a gente vai integrar em y. Né? De menos h até h. Essa é a partezinha mais chatinha dessa questão, essa integração. Né? Uma observação que ele quer, a vazão, né, por unidade de comprimento. Então, quando ele fala por unidade de comprimento, eu vou tirar tudo aqui que é constante, tá, gente? Observe que tudo que é constante aqui vai sair da integral. Ó, aqui vai sair da integral. Como ele quer por unidade de comprimento, vazão por L. Né? Eu vou passar o L aqui para cá, dividindo pela vazão. Dividir a vazão por L. Então, a vazão por unidade de comprimento do canal. A gente vai ficar com essa integral aí bonitinha, de menos h até h. Aí o cálculo
né, vem à tona aí as matérias de cálculo anteriores. Só lembrando que a gente vai substituir aqui o H aqui, né, em Y, integrar. E aí, pessoal, o resto daqui para frente é o rearranjo matemático para essa equação ficar bonita. Porque aqui a gente já tem todos os valores. A gente já sabe que H é 30 milímetros. A gente já tem a variação da pressão em X, que é menos 50 quilopascal. Substituir os valores e encontrar o valor da vazão por comprimento do canal. Perguntem. Vamos para a letra B, então. Isso aí dá para ficar mais bonitinho. Ó. O valor da variação de pressão a gente tinha, que era 50 quilopascal. O H também a gente tinha, que era 30 milímetros. A viscosidade foi dada na questão, né? E aqui a gente vai ter 2 metros cúbicos por metro segundo. Vou ficar com metro quadrado aí por segundo, porque ele está falando de vazão por unidade de comprimento do canal. Há quem diga quando chega no final da questão, professora, tudo isso para encontrar 2, né? 2 metros cúbicos por metro segundo. Letra B, o que é que ele pedia na letra B? Não é metro quadrado? Oi? Fica metro quadrado por segundo. Isso. Mas o ideal é que a gente deixe, né, essa unidade assim, tá? Porque aí, quando a gente for trabalhar com a largura do canal, eu vou multiplicar aqui, né? Se a largura do canal, por exemplo, for de 2 metros, né? A largura do canal não, a largura dessas placas, tá? Estou falando do canal, mas é das placas. Se for 2 metros, um exemplo, tá? Essa placa tem 2 metros de largura. Então, a minha vazão vai ser 4 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, o ideal é que a gente deixe nessa unidade. Tá? Só para que a gente não esqueça que isso aí está vazão por unidade de comprimento. A letra B. Aqui tem A, mas é B. Letra B. Determine o módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa inferior do canal. Na placa inferior do canal, que é aqui, a gente vai ter menos H, né? Do 0 para baixo, menos H. Vai ser o valor aí de menos 30 milímetros. Então, observem, ele quer a tensão aqui, quando Y for igual a menos H. Tensão, de acordo com a lei de Newton, para os fluidos newtonianos, é a viscosidade vezes dV dy. Se a gente tem a função, ó, vamos derivar essa função da velocidade, né, em y. A gente já tem a função, foi o nosso maior trabalho inicial lá da questão, foi obter essa função. É somente aqui em relação a y. Então, vamos derivar aqui.
vou ficar... Cadê? Ai. Vou derivar isso daqui, eu só tenho y neste termo, né? Então, ó, vai embora, vou ficar com 2y por 2. Isso, Fábio. Eu só vou derivar aqui, ó. O 2y, variação de pressão, 2μ del x. Isso aqui era tudo constante, vai embora. Né? 2 aqui também, ó. Esse é o gradiente de velocidade, né, em y. Só tem que ele quer a tensão quando y for igual a menos h. A gente vai substituir aí os nossos valores numéricos. Substituo aqui a derivada encontrada anteriormente, cancela aqui as viscosidades. Vou ficar com y, só tem que y é menos h. E a variação de pressão, a queda de pressão, como ele falou na questão, é de 50 kPa por metro. Por isso o sinal negativo. Aí, é uma queda de pressão durante o escoamento. E isso vai ficar 1.500 Pascal. 1.500 Pascal, porque eu tenho aqui 0,03 metros vezes 50.000 quilopascal, por metro. Então, atenção em Pascal. André Felipe, Adriel. Outro voltou, vi que você tinha caído. Saulo, Sávio, Matheus, Gabriel. Flávio também aqui participando. José Oliveira estava aqui, deve ter caído na internet. Meu Deus, não estou conseguindo voltar para o chat. Só um minutinho. Perguntem, gente. Tensão, se a gente tinha função, derivamos a função para encontrar essa tensão. Podemos ir para a letra C. A letra C, ele quer a velocidade do escoamento no plano central do canal. Observem aí, a gente já tem a função, a gente consegue encontrar quem é essa velocidade máxima, que é a velocidade no centro do canal. No centro do canal, y é 0. Tá? No centro do canal, y é 0. Então, a gente já tem essa variação de pressão em X. Aqui sim, porque a gente já fez a melhor parte, que foi encontrar a função. E se ele quer a velocidade, e a gente já tem a função da velocidade, é só substituir. Quando y não for igual a 0, h é 30 milímetros, no centro do canal,
a velocidade máxima é de 1,5 metros por segundo. Essa é a letra C. Olha, já passou por tudo. Lembrando que a gente poderia encontrar a velocidade em qualquer posição. Lembrando que a gente poderia encontrar tensão também em qualquer posição, né? Foi porque ele pediu aqui a tensão na placa inferior. Poderia encontrar em qualquer posição aqui, ó, essa tensão. Claro, gente, que assim, não tem nem como a gente, numa prova que são 4 horas, eu pedir velocidade, vazão, tensão, né? Óbvio que vocês vão precisar aplicar, né, para até chegar na função, aí da função eu vou solicitar algo aí para vocês, mas essas são as possibilidades da gente usar a nossa equação de Navier-Stokes, né, para diferentes eixos. A gente fez com uma placa fixa, uma placa se movendo, exemplo. Na aula passada, fizemos na vertical, com uma correia se movendo. Fizemos no eixo X, na horizontal, que foi essa, com 2 placas. Então, diferentes configurações do escoamento. Né? Nessa questão aqui agora, a gente tinha essa variação da pressão de um ponto para o outro. Vamos lá. Vou voltar aqui para a gente fazer uma revisão de Bernoulli com a equação geral da mecânica global aí da mecânica dos fluidos. Vou aproveitar aqui esse nosso finalzinho da aula, tá? Vou mostrar aqui uma questão com esse balanço global, né? Porque o que é que nos dizia a equação de Bernoulli? A equação... isso aqui não tá dando. A equação de Bernoulli, ela nos dizia que quando um fluido era considerado aí ideal, a minha energia potencial, cinética e de pressão no ponto 1, ela era constante, ou seja, era igual à energia cinética, potencial e de pressão no ponto 2. Tá? Lá, depois que a gente viu a equação da conservação de energia na forma integral, Bernoulli fez todas as suas considerações para um fluido aí, né, ideal, invícido, onde a gente não tinha aí, né, variação dessa energia. Então, isso era constante. Porém, né, quando a gente trabalha com fluxo interno, considerando que há uma perda, esse fluido é real, ele tem viscosidade, né, a gente vai ter entre, né, a entrada e a saída do volume de controle, que a gente chama de perda de energia. Essa perda é natural, né, devido ao escoamento do fluido. Na unidade 3, a gente vai aprender a quantificar pontualmente para cada situação essa perda, né? Mas ela já entra aí no nosso balanço global de energia, né? E a gente deve considerá-la. Para vencer essas perdas, muitas vezes é adicionado as máquinas, as bombas. Né? Então, o que é que acontece? Nosso balanço pode ganhar um outro termo, né, que é mais a energia adicionada por uma bomba, por uma máquina, ou também por uma turbina, que vai remover energia, né, vai transformar aí energia de movimento, energia elétrica. Então, o que a gente precisa cuidar bastante é esse sinal. Né? Se a gente está falando de uma bomba, soma, se a gente está falando de uma turbina, né, isso vai subtrair. Porque lá no balanço global, no nosso balanço geral de energia, né, a nossa energia ali acumulada no ponto 1, que é a potencial cinética e de pressão, mais a energia adicionada pela bomba, menos a energia removida pela turbina, menos a energia perdida, porque o fluido ele perde energia naturalmente, vai ser igual a energia potencial cinética e de pressão lá no ponto 2.
Então, essa é a equação geral, o balanço global da energia mecânica. E por que eu queria trazer ele? Porque, assim como a equação de Navier-Stokes, né, e tudo que a gente vem falando na disciplina, a interpretação desses termos para uma situação problema é bem importante. O que é que eu estou dizendo? Vou até mostrar uma questão aqui, né? Aqui é só o que significa cada termo, gente. Mas essa questão aqui ela é bem interessante porque ela vai exigir, né, algumas não, várias, vou só tirar aqui que eu já risquei tudo na aula anterior. Vai exigir a interpretação de tudo o que acontece, né, durante o escoamento desse fluido por uma turbina. Essa questão ele fala que um fluido de massa específica de 800 kg por metro cúbico entra na turbina por meio de um conduto aí de 30 centímetros a uma vazão de 0,6 metros cúbicos por segundo e vai sair através de um tubo de 25 centímetros de diâmetro. A queda de pressão da turbina é medida por um manômetro que apresenta uma deflexão de altura de coluna de mercúrio de 1,2 metros. A diferença de pressão entre a entrada e a saída, não precisava nem desenhar, mas é aferida aí por um manômetro entre esses dois pontos. Ô, José, fiquei preocupada, procurei aqui na aula, vi que você tinha saído. Então, tem um manômetro que liga aí a entrada e a saída da turbina, tem mercúrio, né, ele dá o peso específico do mercúrio, e a deflexão no ramo direito é de 1,2 metros. Determine a energia removida do fluido pela turbina. Então, ele está dizendo aí que o fluido, quando ele passa pela turbina, há uma remoção dessa energia, desprezando os efeitos da perda. Esses pontos estão muito próximos, então ele pede despreze a perda entre o ponto 1 e o ponto 2. Lembrando que vamos escrever sempre essa equação no sentido do fluxo. Ponto 1, ponto 2, né? Entrada aqui e saída desse volume de controle. E também despreze a variação da energia potencial. A energia potencial é aquele Z. O que ele está dizendo é que essa distância, né, de um plano horizontal de referência, por exemplo, se eu traço o plano horizontal de referência aqui no centro, Z1 e Z2, né, eles vão ter valores bem próximos, né, ou no centro ou em qualquer outra aí, posição. Deixa eu apagar aqui. Determine, né, desprezando, adote a gravidade 9,8. E aí, uma coisa que eu queria lembrar vocês é sempre que tiver questão de balanço global de energia, né, na maioria das vezes eu peço que vocês realizem esse balanço, né, a gente vai desprezar aí essas energias que podem ser desprezadas ou, né, consideradas aí iguais, justificando os termos. Então, sempre vou pedir, gente, que vocês, né, expliquem, não precisa fazer um textão, não. Né? É explicando, ó, ele fala aqui que a variação de energia potencial pode ser desprezada, né? Ou seja, Z1 e Z2 são desprezados. Eu não tenho bomba, na verdade o que eu tenho é turbina, então HB pode também ser desprezado. Eu não tenho energia adicionada, só tenho energia removida pela turbina, que inclusive é o que a gente quer encontrar. Despreze os efeitos da perda.
né? Então, esses efeitos aí, eles são desprezados, né? Tem um pequeno trecho aí dessas perdas são tão pequenas que elas são desprezadas. E aí, vou encontrar quem é HT, né? Para encontrar HT, precisamos da energia cinética no ponto 1, a energia cinética no ponto 2, e aqui conhecer P1 e P2. Mais uma vez, a equação da continuidade ela é necessária para a gente responder essa questão, né? Porque a gente não tem as velocidades, mas a gente tem a vazão e tem os diâmetros. Aí sim, se a gente já conhece a vazão, né, a gente não vai precisar encontrar essa função da velocidade para encontrar a velocidade média, não. A gente pode simplesmente aqui dizer que a velocidade média será a vazão sobre a área. V1, encontraremos V1 e V2. V1 e V2 para substituir aqui na energia cinética. P1 e P2 a gente não tem como encontrar isoladamente, mas temos como encontrar a diferença de P1 e P2 indicada pelo manômetro. Observe, se eu tenho aqui mesmo fluido, né, daqui para cima, né, e daqui para cima, o que é que a gente vai, né, usar aqui o nosso conceito lá da unidade 1 de hidrostática. Né? P1 mais essa coluna de fluido, que é a água, menos essa coluna de fluido, que é o mercúrio, é igual a P2. Né? Ó, P1 mais peso específico da água vezes H, menos peso específico do mercúrio vezes H, é igual a P2. Montamos a nossa equação manométrica. Vamos isolar quem é, né, a diferença de P1 e P2, porque a gente vai simplesmente substituir aqui pela diferença de P1 e P2. Ó, P1 dividido pelo peso específico, menos P2 dividido pelo peso específico. Massa específica do mercúrio. Não é nem água, né? É um fluido aqui. 800, botei água aqui, mas o fluido tem 800 quilogramas por metro cúbico. Massa específica do mercúrio foi dada. Massa específica desse outro fluido aqui, né? Chamei de água, mas tem uma massa específica aqui para ele que é diferente da água, né? Depender também da temperatura, né? Podia ser água aí. Gravidade vezes altura, que também foi dado de 1,2 metros. Chego, né, onde a gente queria encontrar, que era HT, né? Não vou me ater aqui à parte dos cálculos, que eu queria focar mais aqui era na interpretação, né? E o que é que a gente vai anular ou não da nossa equação global da energia mecânica. E encontraremos, então, o nosso HT, que é o que ele pede, a energia removida do fluido pela turbina durante a passagem do mesmo. Por que a gente não desprezou o V1, né, o V2, como alguns exemplos que foi dado na aula da equação de Bernoulli? É porque a gente tem diâmetros muito próximos e velocidades altas. Lembrem também, era uma questão até do questionário, né, que se você tiver uma grande área, né, comparado a uma área muito pequena, onde a velocidade dessa área pequena vai ser grande, você pode desprezar a velocidade da grande área, porque ela vai ser bem pequena. Né? Quanto maior a área, menor a velocidade.
E isso depende do volume de controle também, se você está considerando, né, essas regiões aí no volume de controle, entrada e saída, né, com diferenças de áreas muito grandes. Perguntem. Perguntem. Fique à vontade. Flávio, outro, José Oliveira que chegou aí também. Saulo, Sávio. Gabriel, Matheus. André tá bem quieto, Adriel também. Ninguém? Na verdade, era esse fluido aqui. Era porque na questão tinha várias massas específicas. Tá? Tinha várias massas específicas. Algum era água, outros eram óleo. Tá? É que ia mudando aqui fluido a fluido. Por isso. Se tivesse em quilopascal, ou se tivesse em quilopascal, você teria que deixar em pascal só, tá? Em Newton por metro quadrado. Porque senão todas as outras unidades você ia ter que colocar em quilômetro por segundo, né? E aí era ideal que você trabalhe aí com 10 a terceira no lugar do quilo, tá, José? Ah, sim, José, realmente é preciso colocar, transformar isso, senão o valor fica completamente errado. Mas aí tem que ver, José, se na simulação estava em quilopascal ou pascal, né? Tem que ver isso também. Em quilopascal. Quilopascal. Tá, então se você encontrou o valor final lá, eu tenho que ver como foi que você fez. Se você encontrou em quilopascal, né? Eu tenho que ver como foi que você fez os cálculos. Mas o ideal era que você encontrasse, tipo, na simulação lá estava 8 quilopascal, né? Você encontrasse lá o 8.000 pascal. Tenho que dar uma olhadinha. Ainda não comecei a corrigir, né? Como vocês entregaram ontem, né? E aí ainda não comecei a corrigir. Essa prova vocês vão fazer na quinta, né? Eu devo entregar de hoje a 15. Precisava colocar o memorial de cálculo, né? Que você chegou lá na. Ah, certo, José. Precisava colocar o memorial de cálculo para chegar naquele valor da pressão, né? Trazia a equação lá, talvez não destrinchar todos os pontos, mas
tornar entendível como você fez o balanço, com os valores e o resultado final. Certo, José. Vou olhar com calma. Fiquem tranquilos. Sofram tanto agora, não. Vamos nos preocupar com a prova, que já está aí na porta. Né, José? E a gente ainda deu um prazo aí mais, né? Era até quinta, né? E ficou até segunda-feira aí a entrega desse relatório. Sim, José Saldanha. Pode deixar que eu vou olhar com bem cuidado. Tenho certeza, assim, do seu trabalho. Certinho, pessoal. Peraí que eu tenho que passar a lista de presença. Não saiam daí, não saiam. Vou passar a nossa lista de presença, vou passar a Flávia. E tu nem tava aí mais, tá? Tão calado. Outro também. Só um minutinho, pessoal. Vou passar aqui essa lista. Tem aqui o link. Isso. Agosto já chegou. Daqui a pouco o ano acaba. Como tá passando rápido, gente. Lista de presença está no chat. Peço que, por favor, vocês assinem. Tá? Estudem até quinta-feira. Tá? Lembrem das 4 questões que vão cair. Né? A gente tem as nossas listas, então venham confiantes. Boa noite, José. Até quinta. Boa noite a todos. Até quinta-feira.